Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião. Vão participar analisando as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o jornalista e advogado Marcelo Pavão, são os comentaristas desta quarta-feira no Opinião. E a gente vai começar comentando uma notícia que foi muito surpreendente, que foi o derretimento das ações, a queda na Bolsa, a descoberta de uma inconsistência contábil, como foi chamado. Normalmente a gente fala a palavra rombo para isso, né, a expressão, nas lojas americanas, na rede de varejo de lojas americanas, rede gerida por 3 dos maiores milionários do Brasil, dos gestores mais competentes do Brasil, Teles, Sicupira e Lehman, né, os donos também da Ambev, e que abalou o mercado todo. Quem tem investimento em ações ficou cabreiro. Como é que fala, Pavão? Cabreiro, com a pulga atrás da orelha? Como é que é? Porque, de repente, do nada, derrete as ações se derretem. Eu ficaria desesperado se eu tivesse uma ação que custava R$120 no mercado passou a 1,50 e pouco, 1,60 e poucos centavos. Eu não ficaria com a pulga atrás da orelha, acho que eu infartaria. Esses 3 investidores perderam mais de quase 10 bilhões de reais, né, nessa queda. Mas ele pode recuperar depois, né? Não se sabe qual vai ser o destino das lojas americanas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. A recuperação é possível, vai ocorrer? Dificilmente, Paulo, dificilmente. Porque se você não perde 3%, se você perde um pouquinho, você já acende a lanterna, você já acende todos os freios possíveis de preocupação. Quando você desintegra, como foi feito, você que é bom de números, para R$120 para R$1, a desvalorização é gigantesca. Agora, quem vai perder o dinheiro, eu não acho que serão os 3 bilionários. Quem vai perder o dinheiro é o investidor médio que fica na ponta da corda lá e que não vai recuperar o dinheiro que perdeu. É o caso que se assemelha àquela futura médica lá que fez a gestão do fundo da faculdade e perdeu R$920 mil. Disse que apostou na lotérica, não ganhou e perdeu. Esse tipo de investimento é a credibilidade. Tanto que os outros magazines gigantes, como por exemplo o Magalu, o Magazine Luiza, vários outros, imediatamente ao anunciar essa desvalorização, eles foram para o mercado, já deram informações que são problemas diferentes, que não sei o quê, porque a credibilidade da loja americana, enquanto empresa e ação, ela foi para o brejo. E, como eu já comentei contigo, vale a pena a gente recordar. Eu até comentei com um amigo economista se não é o mesmo... Porque, olha a cena, o cidadão do departamento de RH da empresa, ele é promovido a CEO dessa empresa. E em 10 dias ele faz uma pequena auditoria na empresa e vê esse rombo de 20 bilhões. Aí todo mundo pergunta, dá para esconder? Eu perguntei para 2 amigos economistas, os 2 foram absolutamente taxativos. Não dá para esconder. Então eu me lembro daquele filme do Jim Carrey, né? As Loucas Aventuras de Dick e Jane, né? Exatamente isso, o cara é promovido, quando ele é promovido, chega ao chefão, a empresa quebra no dia seguinte. É mais ou menos esse enredo. Há muitas coisas que precisam ser esclarecidas, mas principalmente era algo que não se dava para esconder embaixo do tapete. Então, várias coisas vão haver. As lojas americanas já pediram prazo para recuperação judicial, que pode, como você diz, haver uma recuperação e continuar no mercado, porque o nome Americanas é muito forte, ele tem uma credibilidade no mercado, é um nome muito antigo, é um nome que as pessoas conhecem, mas a gente sabe que recuperação judicial é o preâmbulo para a falência, né? As lojas americanas, como toda a rede de varejo, operam com uma margem de lucro muito estreita, né? E dependem muito de operações financeiras. O que não apareceu no balanço, que foi maquiado, foi justamente algumas operações financeiras gigantescas de antecipação
de receitas que são de 10, 12 prestações, sem aparecerem os juros que seriam pagos por essas operações de antecipação. Agora, isso aí escapou dos acionistas, escapou da Comissão de Valores Imobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo, escapou de uma das auditorias externas mais respeitadas do mundo, a Pricewaterhouse. Então, quando eu perguntei para o Pavão, é uma aura de desconfiança que paira nesse momento sobre tudo quanto é tipo de investimento, sobre tudo quanto é tipo de empresa. Como é que escapou isso das americanas? Você tinha ações das americanas? Você é cliente das americanas, Benjamin? Boa tarde a todos que nos escutam no programa quase ao vivo e boa noite quem tem o sonho de ir à cama com o nosso programa meia-noite. Eu fico numa situação extremamente desconfortável ao comentar isso. Eu sou um ginecologista. Eu estou do lado dos maiores advogados da região e de um rigoroso trabalhador dos números. Paulo Schiff, toda vez que eu falo números, ele acaba me pegando os erros. Tentei anotar para ver se eu não me perco demais hoje. Eu queria falar um pouquinho das lojas americanas, eu vou começar pelo fim. Recordar um pouquinho o afeto de quem mora em Santos tem pelas americanas. Quem não ia ao centro da cidade, a cidade como a gente chama, para comer o hot dog com batata palha que só tinha nas lojas americanas, que esperava o Dia das Crianças, porque era a única loja que tinha brinquedos. Eu vou corrigir que não era batata palha, era chip. Era chip, então não foi números. Quem não lembra disso? Americanas faz parte da nossa cultura local. Ir ao centro da cidade, que por sinal também aqui em Santos agoniza o seu comércio local. Falta a gente repensar um pouco nisso. Mas eu queria discutir alguma coisa, eu ia contar uma história que, Paulo, teve um tempo atrás, eu sou médico, para ser médico eu tenho que me inscrever no ISS, o imposto local. E por um acaso da vida, eu esqueci de pagar uma ou duas parcelas. Um belo dia, chegou um oficial de justiça, que por sinal era ouvinte do nosso programa, conhecia Paulo Schiff, e falou, olha, me desculpe, mas estão bloqueando dinheiro porque só deve R$1.000. Falei, pelo amor de Deus, eu pago os R$1.000. Tive um trabalho louco, prefeitura, faz guia no isso, resolvi a situação. Imagina se eu sumisse com 20 bilhões de reais e ninguém viu. A auditoria não vê, como também não viu a crise imobiliária nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Isso cria uma sensação de insegurança enorme. Nós estamos falando de uma empresa que alguns dias antes valia 10 bilhões. Ela perdeu e hoje vale alguma coisa de 1,75 bilhão. Em valor de mercado, ela perdeu 85% dos seus valores. Imagina você, se você comprou essa ação, e eu já respondo ao Paulo Schiff, eu não compro ações, eu não acredito no mercado imobiliário ou no mercado de ações. Mobiliário, o I foi a mais. Mas eu não acredito também no tratamento que a gente dá a esta notícia. Existe aqui o cheiro de uma irregularidade tão grande, e nós estamos falando de 3 dos maiores milionários brasileiros. Quando você, trabalhador, no meu caso, entra no Serasa, você na loja é visto de uma maneira muito estranha. Eles até agora estão sendo preservados. Como é que nós vamos resolver isso? E eu termino discutindo que eu acho que foi genial a lembrança do Marcelo Pavão, porque eu tentava lembrar de onde eu já vi essa história, era do filme, é verdade. Quem foi que nomeou esse CEO para pegar a irregularidade? Pelo que a gente escuta, já se prolongava, se arrastava há vários anos esse processo. E teve que ser um funcionário de carreira que ficou menos de 10 dias no poder. É bom a gente assinalar que a diretoria, os diretores das lojas americanas venderam as ações uma semana antes, né? Eles escaparam do derretimento das ações. Então, tá a Dick Jane, né? 2. Agora, Diz assim, quando você quer pegar um ladrão, siga o dinheiro. Quando você quer pegar esse aqui, siga o filme. Exato. A Confederação Nacional de Municípios recomendou ontem o não reconhecimento do piso nacional salarial dos professores estabelecido pelo Ministério da Educação em R$ 4.420, um reajuste de pouco mais de 15%. Esse fato, você vai falar assim, essa notícia é velha mesmo, porque aconteceu no ano passado. Em janeiro do ano passado,
O Ministério da Educação reajustou em 33% e a Confederação Nacional dos Municípios também não aceitou. É inédito isso? Não. Aconteceu com os enfermeiros também, só que aí o Supremo Tribunal Federal se manifestou. É uma situação insólita. Existe uma determinação para pagar R$ 4.420 e os municípios estão dizendo assim, a gente não vai pagar. É isso, né, Paulo? Sim, eu acho que a palavra que define esse problema chama-se transparência ou a falta de transparência. Porque eu vejo que é o seguinte, a gente está falando agora da loja americana e agora a gente está falando de uma Confederação Nacional dos Municípios que recomenda o não pagamento do piso aprovado para os professores. Então, assim, é o jogo dos 1001 erros, né, nessa informação. A gente precisa, primeiro, a confederação ela está falando o quê? Para não cumprir a lei. Em resumo é isso. Isso vai criar um problema que tenta ser, é o mesmo que aconteceu, fazendo um paralelo bem rápido, a questão do ICMS o ano passado. A toque de caneta foi dito que o ICMS ia ser retirado. Aí abaixou o combustível. Esse ICMS que foi retirado agora vai ter que ser compensado para os estados. Então a gente vai pagar esse imbróglio. Essa questão dos professores, a mesma coisa. Está se criando uma bolha que no futuro, se o município não pagar, se os entes públicos não pagarem, vai ficar um caos. Porque no futuro vão ser mais precatórios, mais direitos, mais processos, mais judicialização. Então, assim, se a confederação tem alguma recomendação, algum posicionamento, que ingresse judicialmente para isso ser barrado, que as prefeituras se organizem, porque não pode simplesmente não cumpra a lei e não deve. Então, assim, no final das contas, quem é que paga o pato? O professor. E, em última análise, os alunos e a sociedade. Então, a gente precisa parar de fazer esse tipo de bravata, principalmente com o servidor público e mais especificamente com o professor. Porque se a gente quer mudar um país, a gente começa valorizando o professor. Então, não tem dinheiro? Tragam as contas. Vamos analisar. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Por quê? Muito pelo contrário. O que a gente precisa fazer? Porque senão a gente fica sem a transparência. Por que não pode pagar? Ah, não tem dinheiro. Cadê a transparência? Vamos sentar. Não pode? Entra judicialmente, Paulo. Vamos brigar, a confederação leva seus conceitos. Mas fica que nem que você citou a dos enfermeiros. Não vamos pagar, ninguém vai ter que pagar. E aí teve que se acionar o Supremo para se estabilizar. E agora parece que está tudo estabilizado, já foi equacionado. Então a gente precisa começar a ver onde os dinheiros públicos, o dinheiro do povo são gastos, começando quando se fala não ter dinheiro. A gente precisa transparência, Paulo. Eu não vejo, seja para lá ou para cá, para dizer se o município está certo ou está errado. Precisa transparência. Olha, está aqui, estou gastando muito bem o dinheiro e eu não tenho como pagar professor. Prove isso, senhor prefeito, governador e presidente. Bom, os enfermeiros é um caso que o Benjamin conhece bem, né? E o Pavão falou, Benjamin, até que parece que está tudo estabilizado. Até acontecerem, se a gente fosse pessimista, os primeiros atrasos de pagamento de salário, ou está tudo estabilizado mesmo, Benjamin? Eu acho que está tudo dominado. E eu vou pedir ajuda do Paulo. Paulo, me ajuda com os números, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um piso salarial de quanto, Paulo? R$ 4.420. R$ 4.400 para o professor, para aquele que vai ensinar a todos os outros a terem uma profissão. Durante a pandemia, teve 2 massacres que aconteceram no país e no mundo. Primeiro, foram os trabalhadores da saúde. Enquanto todas as outras pessoas ficaram em casa, se protegendo, e aí eu me incluo, nós, profissionais de saúde, fomos e mantivemos o atendimento. Dentro dos profissionais de saúde, os profissionais enfermeiros foram a principal categoria que morreu durante a pandemia, antes da vacina. Aqui em Santos, nós tivemos uma briga enorme para fazer o prefeito entender que a política de metas do município, que era avaliada antes da pandemia, não tinha contemplado os trabalhadores da saúde, porque mudou o mundo. E demorou quase 1 ano para ele dar um abono de R$1.000 para aqueles que trabalharam com saúde. Eu sempre conto que eu fiquei internado com Covid, eu estava muito mal.
E em determinado momento eu tive diarreia e eu escuto a faxineira do hospital limpando o vaso sanitário. E eu pensava, quanto esta mulher ganha para expor a sua vida por isso? Parênteses. Segunda categoria que sofreu foi dos professores. Eu, como tenho muitos filhos, tenho 3, tenho um de 7 anos, e sei como foi difícil alfabetizá-lo em aulas online. Os professores se reinventaram. Tiveram que fazer uma aula pelo computador. Tiveram que fazer com que uma criança de 7 anos ficasse 1, 2, 3 horas conversando. Tiveram que remontar seus currículos. Aquelas professoras velhinhas, senhorinhas, tiveram que mudar a sua vida. E a Confederação dos Municípios acha que não é digno que eles recebam o mínimo de R$ 4.400. Corta. O Supremo Tribunal Federal aprovou um aumento do piso dos juízes, dos magistrados, que foi de 39 para R$ 41 mil em 1º de abril. Em fevereiro, será de R$ 44 mil. Nada contra que o magistrado mereça isso. Isso levou a um efeito em cascata, que a gente calcula um gasto a mais por ano de 910 milhões, porque eles são responsáveis pelo teto do funcionalismo. Ninguém pode ganhar mais do que o juiz. Quando se aumenta o juiz, se aumenta todos os outros. Nada contra o Supremo. Mas eu gostaria muito de ver a Confederação dos Municípios, a entidade que protege os hospitais, que foi contra o aumento dos enfermeiros, colocar o dedo na ferida. O prefeito de São Paulo, através da Câmara dos Vereadores, também teve um aumento muito superior à inflação. Tem um apresentador de programa numa concorrente que ele usa uma expressão que eu acho que é verdade. É só no nosso. O Opinião volta depois do intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando, comentando as notícias com você. Uma dessas notícias é a morte da mulher mais velha do mundo, uma francesa de 118 anos, Benjamin. A gente pode brincar, mas existe uma coisa que nós estamos vivenciando, nós estamos mudando paradigmas na saúde. As pessoas vão viver cada vez mais e melhores. Não é por isso que elas vão ter uma qualidade de vida. Na França, essa senhora parece que teve uma boa vida. E a gente precisa discutir um pouco assim, como é que estão nossos velhinhos que estão vivendo mais. Eu tenho uma mãe, e é engraçado, eu era muito amigo do Padre Chico, lá do Marapé. E um dia o Padre Chico, já bem velhinho, rezando uma missa, fala, olha, eu sou o mais velho aqui presente. Minha mãe levanta a mão e fala, não, eu tenho mais. E realmente tinha. Minha mãe tem 96 anos e o Padre Chico morreu com um pouco menos do que isso. E esta semana eu estava discutindo, o meu pai se aposentou com 10 salários mínimos. E hoje ela recebe, juntando a pensão do meu pai com a dela, R$ 3.000. Como viver? Então acho que a gente precisa sentar e discutir claramente qual é a política que nós queremos colocar para os nossos idosos. Aqueles que ajudaram a construir o Brasil. Aqueles que ajudaram. Essa é uma senhora francesa. Acho que ela teve uma vida mais digna que os nossos aposentados. E eu queria aproveitar, ela morreu com 118 anos. Diz que Paulo Schiff conheceu ela pessoalmente. É verdade? Eu lembro dela nascendo lá na França. Agora, ontem eu conversava à noite com um nadador vai fazer 97 anos, ele tem 96. E aí eu citei um outro que eu via nadando que tem 99. Ele falou assim, é um vagabundo. Parou de nadar. O de 96 falou do outro. É um vagabundo. Parou de nadar, é um vagabundo. Porque o de 99 é, assim, a lucidez perfeita, né? O funcionamento mental perfeito, mas já está um pouquinho, né, combalido, né, fisicamente. O outro condenou ele. Que é isso, rapaz? Parou de treinar, parou de nadar. Diz que ele chega nessa idade porque nada faz. Esse trocadilho é bem fraquinho, né? Agora, Pavão, você espera chegar aos 118 anos?
Olha, Paulo, vou ser muito honesto contigo. Eu não quero chegar nem perto disso. Eu sinceramente, eu admiro, eu tenho um carinho assim muito grande, desde muito pequeno, para todas as pessoas mais velhas. Eu gosto de conversar, porque é muita história, muita coisa legal. Mas a gente começa a ver, a gente estava lendo sobre essa irmã que ela adotou, essa freira adotou o nome de Irmã André, na França. E aí ela falando, eu vendo a biografia dela, ela trabalhou até os 108 anos, e ela, desde os 108, ela vem, todo ano ela fala, eu peço para Jesus, eu peço para Deus me leve, Deus não me escuta, Deus não me... E morreu dormindo. Então, assim, viver até os 118, como a sua mãe... Trabalhar até os 108. Mais de 96 anos, com lucidez, com saúde, eu acho que é muito legal. Tá nadando aos 96, 99 anos. Eu acho que enquanto a pessoa mantém a sua dignidade... a vida é legal, eu acho que a experiência vai... Agora, quando a pessoa perde a dignidade, eu não gostaria de viver. Mas eu, sinceramente, Paulo, não tenho a menor ambição de ficar muito tempo. E talvez pela minha língua eu fique até 119. Uma vez eu vi assistindo aquele filme Mamãe Faz 100 Anos. Mamãe faz 100 anos. Uma vez eu assisti a uma entrevista de um goiano, no Jô Soares, e ele tinha 112 anos. Ele tocou pandeiro, dançou, né? Casado com uma mulher de 45, ele falou que já estava pensando em trocar por uma mais nova. E aí o Jô Soares perguntou para ele, mas você cuida da alimentação, né? Ele falou, lógico, eu cuido. O que você come no almoço? Feijoada. Todo dia? Todo dia. E no jantar? Feijoada de novo, todo dia. E aí perguntou, vai fumar? Você não fuma, né? Ele falou, não fumo. Por quê? Eu fumei até os 99, aí deu um pigarro, eu achei melhor parar de fumar, né? A medicina ainda está, o Benjamin, que sabe extremamente mais do que a gente, a medicina ainda está correndo atrás, porque a gente está vivendo mais e ninguém esperava que as pessoas vivessem tanto. Então estão surgindo doenças, principalmente em relação à memória, né, às células, porque a gente não está preparado para viver tanto. E um detalhe, pegando um gancho do que o Benjamin falou em relação à pensão da mãe dele, esse é um problema que a gente coloca imediatamente em pauta, principalmente com os jovens, ou o problema vai ser brutal e grotesco em muito pouco tempo. A quantidade de pessoas que trabalham e vivem e fazem família sem ter registro em carteira ou sem recolher o INSS, ela é gigantesca. Existe uma pequena parcela mais abastada que faz a previdência privada, que vai religiosamente guardando. Mas uma imensa maioria, a gente fala com os jovens, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que estão começando a empreender, não tem a menor preocupação em recolher o Previdência Oficial ou fazer um pé de meia. E aí a gente tem também já exemplos daquelas pessoas que ganharam muito dinheiro quando eram jovens, recém-ingressos na vida profissional, quando chegam na meia-idade completamente falidos. A gente tem visto isso, sobretudo no mundo esportivo. Pessoas que ganharam muito dinheiro e que agora estão completamente falidos porque esqueceram de pensar que vão viver além do dinheiro. E os nossos governantes também, e aí o Pavão pode me ajudar como advogado, também ajudam a piorar um pouco essa situação. Nós vivemos nos últimos anos a transferência dos vínculos empregatícios, a pejotização. As pessoas viram PJs, empresas, e deixam de ser contribuintes do INSS. No poder local e no poder estadual, existe também uma mudança de paradigma. Antes se entrava na prefeitura, no estado, por concurso público. Você tem uma estabilidade, mas você também tem uma previdência à parte. Nos últimos anos, os governantes não têm feito mais concursos. E os vínculos dessas pessoas são temporários, não contribuem para a previdência municipal, estadual ou federal. Em alguns anos, nós vamos ter uma situação muito complicada, porque os que não estão entrando não contribuem para os que estão saindo. Dos 118 anos, e aí eu pego a experiência de Paulo Schiff, que segundo as contas tem 10.009, a gente consegue entender que o mundo não era este mundo há 118 anos atrás. Essa senhora viu a explosão do carro, viu o início do cinema, viu a televisão, viu o celular, viu a internet. Que mundo
ela está deixando? E que mundo nós vamos deixar daqui a 118 anos, quando eu e Pavão, oxalá faça que estejamos vivos e com muita saúde? O acusado de montar uma bomba que foi colocada num caminhão com uma carga de 70 mil litros de querosene em Brasília, perto do aeroporto, se entregou à polícia ontem. É o Alan Diego dos Santos. Um dos cúmplices nesse atentado aí, a gente não tem nenhuma dúvida de usar o termo terrorismo. Já estava preso o George Washington de Oliveira, agora falta o terceiro ser preso, também já está identificado, Pavão. Paulo, você falou, é terrorista, espero que esse cidadão... Bomba falhou, né? Falhou, mas foi acionada, que isso fique bem claro, porque muita gente acha que essa bomba foi achada sem ter sido acionada. Não, ela foi acionada e falhou. Era para ter tido um banho de sangue. No mínimo, aquele motorista que aparece no vídeo, que era o motorista do caminhão, que quando ele vai sair com o caminhão, ele vai fazer a vistoria e descobre a bomba, no mínimo, aquele cidadão brasileiro, trabalhador, teria morrido. No mínimo, o motorista. Mas peritos da polícia já dizem que o raio de ação da bomba seria muito grande e muita gente morreria. E multiplicada pelo querosene. Exato, porque esse caminhão ia para o estacionamento do aeroporto. Então podia ter sido um negócio de proporções de uma guerra, realmente. Então não foi pouca coisa que esse cidadão fez, que daqui a pouco ele vai estar querendo juntar laudo, dizendo que ele está maluco, que estava em surto, que foi o morto que fez alguma coisa. Então esse pessoal precisa ser devidamente identificado, processado, com todas as possibilidades de defesa, devido processo legal, condenado, porque não há como espero que seja condenado exemplarmente, porque isso já não é mais uma questão de ideologia, isso não é uma questão de eu concordo ou não concordo. Isso é terrorismo, isso é crime, isso é tentativa de homicídio, de assassinato. O cara precisa ser enjaulado porque ele oferece perigo muito sério à sociedade. Ele e todos os cúmplices. A gente não pode passar a mão para esses atos. Foram gravíssimos e a gente, como sociedade civil, deve exigir das autoridades o máximo empenho e rigor da lei ao máximo para esses terroristas. Benjamin. Você sabe que me dá uma... Eu queria, se pudesse, voltar a foto do Alan. Eu não vou fazer o trocadilho que foi o George Washington que planejou o atentado no Brasil. Mas eu queria olhar muito nos olhos do Alan e dizer o seguinte: essa foto aqui não é justa. Este cara está no nível do IRA, do ETA, dos grandes atentados políticos. Ele tinha que estar preso, tinha que estar contido, tinha que estar algemado. Não é uma foto assim, te encarando como se fosse um cidadão de bem. Ele não é um cidadão de bem. Ele é, no mínimo, um terrorista. E ele poderia ter sido o responsável por um dos maiores massacres. Mas eu queria lembrar, aproveitando que nós estamos aqui olhando no teu olho, para lembrar de 2 outros atentados que no Brasil existiram. Um aconteceu em 1981. Eu tenho medo de falar o número preciso. É o atentado à bomba do Rio Centro, que também por incompetência de 2 militares não deu certo. Este atentado aconteceu. O incompetente não conseguiu fazer com que a bomba explodisse. No Rio Centro, o outro incompetente explodiu nele mesmo e ele acabou sendo morto, ferido, acho que ele não chegou a morrer. E eles iam colocar um carro-bomba no meio de um grande show de música dos maiores cantores da MPB, matando... Isso em 1981. Matando provavelmente algumas milhares de pessoas. E não se esqueça do atentado à OAB, que a secretária que abriu a carta-bomba morreu. Mas eu queria falar de um terceiro atentado. Não sei se tem nexo causal, mas eu queria que a gente refletisse isso. Vocês sabiam que o presidente Bolsonaro foi acusado de preparar um atentado à bomba quando ele estava no Exército? Não sei por que eu pensei nisso. É um episódio controvertido, né? Que acabou provocando a saída do Bolsonaro do Exército.
No sábado, no Teatro Clara Nunes, na Gávea, no Rio de Janeiro, houve um tumulto e é interessante a gente analisar as razões desse tumulto, porque fazem parte do nosso cotidiano de brasileiros. A peça Baixa Terapia, do Antônio Fagundes, ator consagrado, está em exibição. E ele é responsável pela produção e ele deu ordem para que às 8 horas os portões fossem fechados, a hora de início da peça. Cerca de 50 espectadores que compraram ingresso chegaram depois das 8, foram barrados e houve barrados e barraco na porta do teatro, porque eles queriam entrar, bateram nas portas, socaram a porta. Benjamin, isso aí faz parte da nossa cultura, né? Esse atraso. Ninguém acha que 5 minutos é um atraso, mas realmente a pessoa que chega 5 minutos atrasada no espetáculo, em que os outros estão sentados, isso acontece muito em campo de futebol, por exemplo, ela está desrespeitando quem chegou antes e está assistindo o espetáculo, né? No caso do espetáculo de teatro, da peça de teatro, é pior ainda do que no jogo de futebol, mas no jogo de futebol também atrapalha, e eu já cheguei muitas vezes atrasado. Então, eu vou querer ouvir depois o comentário do Pavão, porque eu sei o que ele vai falar, eu acho que sei, porque escutei-o de manhã. É assim, eu participei do mundo do teatro amador há muitos anos atrás, e havia sempre um comentário, todo mundo que vai no teatro sabe disso, Antônio Fagundes não suporta atraso. Quando você compra o ingresso, você já sabe que, pasmem, ele cumpre horário. Pasmem, ele cumpre horário. E ele exige isso. Quando você vai no espetáculo de teatro, você tem que ter o respeito com o ator que está vivendo a peça ao vivo. Você tem que ter um respeito com aquela pessoa que se comportou bem, chegou na hora, pegou seu lugar, está, às vezes, não tão comodamente assentado, porque as cadeiras são pequenas, são apertadas, alguns teatros são desconfortáveis. E você atrapalha todo mundo. E você se acha no direito de, quando você atrasa, for barrado, de reclamar ainda. Em vez de você pedir desculpas, erramos, aconteceu um problema, o ônibus quebrou, existe... Não, eu vou discutir e vou berrar. Antônio Fagundes está completamente correto. Como deveria ser praxe, e já tentaram isso, que quando eu compro o ingresso para assistir o Peixe na Vila Belmiro, eu tenho meu local marcado, eu posso sentar, eu não tenho que ficar em pé porque todo mundo está em pé, eu tenho a comodidade. Está na hora da gente ser civilizado. Eu lembro das imagens, o Paulo sabe disso, porque ele viveu muitos anos em outra encarnação no Japão, aquela imagem na Copa do Mundo, numa das Copas do Mundo... Não, foi nessa encarnação mesmo. Foi nessa mesmo? Dos japoneses catando o lixo do estádio, que não era o próprio lixo, era o lixo até dos outros. Civilidade, horários, compromisso. Não precisa ser o rigor inglês que Marcelo Pavão defende, mas dá para ter educação. Olha, eu só complementando rapidamente. Primeiro, eu já fui a diversos espetáculos do Antônio Fagundes, em todos, e há vários anos, há muitos anos, em todos, há uma locução antes do espetáculo que fica passando incessantemente, que não será permitida a entrada de ninguém após o início do espetáculo. Então, quem já foi a alguma peça do Antônio Fagundes sabe que isso é praxe. Isso acontecia com a Marília Pêra, isso acontece com o Miguel Falabella, acontecia com o Paulo Otran, enfim. Vários artistas fazem isso. Uma observação, em nenhum local do mundo se entra na sala de teatro após o início da peça. E não me consta que brasileiro fique batendo panela na porta de teatro para entrar. Então, assim, há um horário, há uma regra e precisa ser cumprido. Principalmente o que o Benjamin falou, você está numa peça de teatro, a pessoa está concentrada com o texto, está incorporando o personagem, e aí vem a pessoa, com licença, dá licença, deixa eu entrar. E a outra pega o celular e fala, oi, eu estou no teatro, agora não dá para falar, eu falo depois. As pessoas não têm respeito, precisa ter respeito, tá? Então essa questão eu digo, resumindo isso, respeito para o artista e a pessoa precisa cumprir regras. Brasileiro, esses 50 chegaram atrasados. Por que quem sai para fumar na FUVEST, no Enem, e fica barrado quando é fechado, não reclama?
Por que que a pessoa, quando entra no avião, não pode fumar, não reclama? Por que quando você chega atrasado de pegar um navio, um trem, um avião, você não reclama? Mas no teatro é aquela coisa, sabe com quem você está falando? Antônio Fagundes está corretíssimo, espero que todos os atores, todos os artistas comecem a adotar como regra. Saiu do horário, não entra. Eu, como sou extremamente pontual, nunca tive esse problema. Mas, por falar em pontualidade, chegou a hora do intervalo. Vamos a ele. Voltando para o último bloco do Opinião desta quarta-feira. Participam o Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes, analisando as notícias com você. A gente tem como linha editorial sempre destacar ações positivas, bem feitas da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Hoje tem duas. Uma foi em Guarujá, um casal teve o carro roubado na Praia da Enseada, com dinheiro, com pertences, foi um assalto, por 3 bandidos. O carro foi recuperado pela Polícia Militar com rastreamento em Morrinhos e um dos assaltantes foi preso, era um menor de idade. Na mochila dele foram recuperados os óculos de sol, os celulares, o dinheiro desse casal. Então, em Guarujá, uma ação bem sucedida da Polícia Militar. E em São Paulo, hoje, foi feita uma operação, Operação Teia, que prendeu, a operação tem mandados de prisão de 38 bandidos especializados no golpe do Pix. É uma operação bem planejada e bem executada hoje, Pavão, pela Polícia Civil de São Paulo. Quando tem casos de excesso de violência de policiais, nós também noticiamos, mas é importante destacar ações bem-sucedidas para que você, telespectadora, você, telespectador, forme o juízo correto, o juízo apropriado da polícia, em que a grande maioria dos profissionais que atuam, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, são pessoas dedicadas, corretas, trabalhadoras, decentes. A gente não deve formar a imagem por esses que saem do padrão ético de conduta, cometem crimes usando fardas ou ocupando cargos. Não, perfeito. Eu queria acrescer a esse grupo aquele batalhão da Polícia Legislativa que estava atuando no Senado no dia 8 de janeiro. Quando a gente vê aquelas imagens do avanço lá dos terroristas, daqueles vândalos, a gente nota o preparo dos PMs, do preparo dos policiais que estavam no Senado, que não deram um único tiro, que não saíram da sua linha e que resistiram bravamente. Agora, nesses dois casos, Paulo, tanto esse dos policiais militares que recuperaram os bens e o carro no Guarujá, quanto dessa operação Teia, né? Isso. Operação Teia, com esse golpe do Pix. Primeiro, você está corretíssimo, Paulo, quando fala dos policiais, porque a imensa maioria da corporação, sejam policiais civis, militares, federais, rodoviários, a imensa maioria da corporação merece sim nossos elogios, merece sim que a gente continue apoiando e enaltecendo a corporação. Agora, o que a gente precisa, o que eu sempre faço, não é a primeira vez, mas o que eu trago é o que eu quero denominar Operação Enxuga Gelo. Por quê? Porque os policiais militares foram lá, recuperaram o carro, os bens, aí pegaram o menor, foi para a Fundação Casa. Quanto tempo ele vai ficar lá? 10 dias? 15 dias? Vai estar na rua. E os outros assaltantes? O que vai acontecer? Há uma política nossa, há algumas décadas no Brasil, que assim, vamos esvaziar as celas, vamos tirar todo mundo. Então a polícia vai, o cara lá rouba, a quadrilha se forma, a polícia vai e prende. O que mais acontece atualmente é que enquanto os policiais ainda estão prestando depoimento de como foi feita a operação, os bandidos já estão em casa, muitas vezes saindo pela porta da frente da delegacia. É a mesma coisa essa quadrilha do Pix. É um golpe novo, é um golpe moderno, o crime se organizou, mas a nossa legislação tem 83 anos.
O Código Penal, ele está com uma fotografia de um Brasil 1940, quando ainda tinham crimes como rufião, né? Havia aqueles crimes do Conto do vigário. conto do vigário. Então, assim, a gente precisa trazer a legislação. Adultério era crime? É um monte, até a mulher jogar futebol era crime. Então, a gente precisa atualizar a nossa legislação penal, principalmente, e aí é uma bandeira que eu sou defensor, não é diminuir a maioridade penal, mas sim classificar o criminoso pelo delito, independente da sua idade. A gente não pode nunca esquecer aquele caso que aconteceu na Inglaterra há cerca de uns 20 anos, que dois menininhos de acho que 4 e 5 anos pegaram um de 2 ou 3 anos e colocaram na linha do trem para ele ser atropelado. E esses meninos foram processados pelo crime que ocorreu. Você vai falar, mas tinham 5 anos. E foram responsabilizados pelo que eles fizeram. Então a gente não tem que ficar lutando para diminuir a maioridade penal, mas fazer com que a idade penal seja qualificada pelo delito cometido. Senão a gente vai continuar, vejam, o menor que foi apreendido pela polícia, encaminhado à Fundação Casa para quê? Porque a gente sabe que a Fundação Casa, mal e porcamente, com o que recebe, não consegue atingir seus objetivos. A gente está falando agora de piso de professor, imagina piso de carcereiro, piso de agente penitenciário. Imagina o nível que a gente está. Se a gente não consegue fazer um piso para professor, imagina quem não aparece. O professor que está na frente da aula. Imagina quem está fora. A gente está falando de enfermeiro há pouco tempo, no início. Agora, a gente precisa avançar. Enquanto a legislação não for atualizada, nós vamos continuar enxugando gelo, Paulo. Eu vou tentar retomar a linha do bom otimismo do Paulo para aproveitar e comentar duas notícias que foram recentes. Uma, que a polícia de Praia Grande identificou e o acusado já está preso, do rojão que matou aquela bela moça na virada do ano. E foi muito interessante, porque eu sempre, intimamente, não gosto muito de tantas câmeras de segurança, acho que fere um pouco a liberdade individual. Mas essas câmeras rastrearam quem soltou o rojão, rastrearam ele pegando o carro, rastrearam ele subindo, sendo identificado em São Paulo. Então, de parabéns à polícia de Praia Grande, que usou inteligência. E uma outra notícia que recentemente eles prenderam o dono de um ferro velho por receptação de material roubado de uma farmácia, que eram medicamentos e produtos de beleza. O que produtos de beleza e material médico estava fazendo dentro de um ferro velho? Vai dizer o seguinte, a gente sabe onde vão parar os furtos. A gente sabe que quando você quebra o teu celular e vai naquela gambiarrazinha que vende a tela mais barata, essa tela veio do celular roubado do teu outro amigo. E que a gente sabe quem recepta. A gente sabe que o nóia, o viciado, o drogadito, que rouba o fio, que rouba o portão, a gente sabe onde ele vai vender. Está na hora da gente prender quem recepta isso. Vamos melhorar um pouco a situação de segurança. E aplaudir de pé esses bons profissionais que conseguiram aprender. Tomara que a gente consiga evoluir e que a gente evite que o carro seja roubado. Eu tenho uma mosquinha, minha amiga, que costuma me contar Zoraide? algumas conversas. Então, ela me conta o que o Bolsonaro conversou com Anderson Torres, né? O que o Paulo Guedes conversou. Eu não sei se eu vou ter que esperar a mosquinha para saber o que o presidente Lula vai conversar com os comandantes das 3 Forças Armadas Brasileiras, Aeronáutica, Marinha e Exército. Por que é uma conversa complicada? Porque o país ficou nessa eleição, ficou dividido praticamente em 2 metades iguais, uma favorável ao presidente Bolsonaro e uma um pouquinho maior que foi favorável ao presidente Lula na eleição. Então a população está dividida, as Forças Armadas também estão. É natural que entre os componentes, entre os soldados, entre os marinheiros, entre os
os componentes da aeronáutica, essa divisão seja igual, né? Tem gente que é contra o Lula, tem gente que é a favor, tem gente que é a favor do Bolsonaro, tem gente que é contra. Então, a gente pode dizer assim que as 3 Forças Armadas estão contaminadas, como o país todo está contaminado por essa polarização política. Eu vou ter que esperar a mosquinha, ou você vai me antecipar o que o Lula vai conversar com os 3 presidentes, ou com os 3 comandantes das forças, Benjamin? As minhas fontes secretas vão te dizer o que eu falaria se eu fosse o Lula. Aí não é secreto. Vai ser público agora. Eu falaria o seguinte, olhando nos olhos dos militares. Falei, sabe, a gente, quando conversa com um jornalista, e nós temos aqui 2 grandes jornalistas, Paulo Schiff, Marcelo Pavão, o que você espera de um jornalista? Que seja honesto, que ele seja isento, que ele publique a notícia verdadeira. Perfeito. Eu sou médico, ginecologista. O que você espera que o médico ginecologista seja? Olha, eu acho que um ginecologista tem que ser humano, tem que ser carinhoso, cuidadoso, respeitável, que tenha que ser cientista, que entenda da ciência. Olha que os ginecologistas, aliás, não são os ginecologistas, são os Anestesistas anestesistas são piores. Que são parceiros, mas também ginecologistas, né? Os anestesistas atuam juntos. Estão contaminados, usando a tua expressão. O que você espera que o militar seja? Que cumpra a hierarquia, que receba ordens do seu superior e cumpra essas ordens. Ele não tem que julgar as ordens. O soldado, o marinheiro, o aviador, tem o princípio da hierarquia. O presidente é o Lula. Cumpra as suas ordens. Sirva a sua nação seguindo a hierarquia. Só isso. Respeito dos 2 lados. Agora, que o Lula está numa saia justa, porque o governo foi aparelhado de militares, está numa saia justa. Que alguns desses militares ganharam muito dinheiro, é verdade. Só no palácio que foram mandados embora foram 42 militares. Saia justa. Mas o Lula tem habilidade e principalmente a experiência. Quando o metalúrgico ia na Fiesp conversar com o patrão, o Lula sempre se saiu bem. A situação é muito parecida. O Lula, como presidente da República, como também era o Bolsonaro, é comandante supremo das Forças Armadas, né? Paulo, o Benjamin, ele falou tudo, só para arrematar, a questão... Mas você tem alguma amiga mosquinha que conta as contas? Então, o que eu sei é que é só a altíssima cúpula que está muito triste de ter mudado o governo. Pavão, só para corrigir o Paulo Schiff, ele não tem mosquinha, o dele é grilo falante, que ele é cinéfilo, ele é do Pinóquio. A questão é que o soldado, o marinheiro, os patentes inferiores não foram privilegiados nesses últimos 4 anos. Os privilegiados foram os generalatos, os almirantes, os brigadeiros, porque o que a população precisa saber é que tinha general ganhando 1 milhão por mês, que tinha almirante ganhando 500, 600 mil. Por quê? Porque eram de conselhos administrativos de estatais, paraestatais, empresas públicas, e engordaram os seus salários. O candidato a vice-presidente, o general Braga Neto, era um que o ano passado ganhou vários milhões. Então, assim, claro que esses generais estão tristes com o fim da mamata. Eu espero que não tenham novas mamatas, isso sim. Eu espero que a gente tenha cada vez mais transparência no governo, seja quem for, seja Lula, Bolsonaro ou quem quer que seja que ocupe cargo da presidência da República, que seja total transparência. Que a gente nunca mais tenha sigilos de 100 anos, que a gente nunca mais tenha documentos, a não ser de segurança nacional, que sejam colocados na escuridão. A gente tem o direito de saber onde, quando e como nosso dinheiro está sendo gasto e o que está sendo feito. Transparência. Se houver transparência, seja quem for, não vai ter espaço para roubar. É essa que é a nossa lição. Acho que a gente já aprendeu, seja esquerda, direita, alto, baixo, gordo ou magro. A questão é transparência total. Onde não há transparência, há fumaça. O presidente Jair Bolsonaro também, ele decretou, ele mudou uma lei que impedia
funcionários públicos de receberem 2 salários para o caso dos militares que ocupavam cargos de confiança no governo dele. Então, muitos militares acumularam 2 salários, ultrapassando o limite constitucional salarial no serviço público, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi para R$41 mil, vai para R$41 mil nesse ano. Chegamos ao final da opinião, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes, ao Marcelo Pavão, a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.